Você já ouviu falar em útero de substituição? Olá, meu nome é Paulo Bianchi, eu sou especialista em reprodução assistida aqui da Clínica Originari e hoje nós vamos falar sobre esse tipo de tratamento. Quando uma mulher já não pode mais engravidar porque, por exemplo, ela teve que remover o útero por alguma doença uterina, ou quando ela tem alguma doença, por exemplo, alguma doença cardíaca, que se ela engravidar, o risco para ela e para o bebê durante a gravidez vai ser muito alto, uma opção que a gente tem é formar um embrião com os óvulos dessa paciente e o espermatozoide do parceiro dela ou o espermatozoide doado e colocar esse embrião numa segunda mulher. Esse é o tratamento de útero de substituição ou cessão temporária do útero, que comumente é chamado de barriga de aluguel, mas na verdade não é bem assim que funciona. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que não pode haver ganho financeiro da pessoa que está recebendo o embrião para que ela faça esse tipo de tratamento. Então essa ideia de barriga de aluguel, na verdade, funciona bem para novela, mas na prática não é assim que funciona. É importante você saber que existem regras aqui no Brasil que têm que ser obedecidas para que esse tipo de tratamento seja feito de uma forma ética e legal e que permita o registro da criança pelos pais biológicos. Essas regras são estipuladas pelo Conselho Federal de Medicina e as regras que estão em vigência foram estipuladas em 2022. Por essas regras, a pessoa que vai receber o embrião, que nós chamamos de cedente temporária do útero, deve ser uma parente de até 4º grau da mãe biológica dos embriões. 4º grau significa até uma prima. Caso não exista nenhuma paciente que seja parente de até 4º grau da mãe biológica dos embriões, é possível fazer esse tratamento com uma terceira pessoa não relacionada com a mãe biológica, mas nesse caso nós precisamos pedir uma autorização especial para o Conselho Regional de Medicina e, enfatizo, não pode haver ganho financeiro para essa pessoa que vai receber esses embriões. Uma característica importante que a cedente temporária de útero deve ter é que ela precisa ter um filho vivo. Não é necessário nenhum tipo de exame de compatibilidade, como se fosse fazer, por exemplo, um transplante de órgãos, porque a gravidez não funciona desse jeito. Então não é feito um exame de compatibilidade genética entre a receptora dos embriões e os pais biológicos. E é interessante que ela seja uma paciente mais jovem, se possível, antes dos 35 anos, se não antes dos 40, porque a idade da mulher que recebe os embriões tem a ver com riscos gestacionais e quanto menor, mais interessante, até os 35 anos, passando disso os riscos podem aumentar, então a gente tenta evitar esse tipo de situação se for possível. Um outro ponto importante que tem na regulamentação sobre a cessão temporária do útero é que o casal, os pais biológicos da criança, vão ter que custear todas as despesas da cedente temporária de útero com relação ao seu tratamento médico e acompanhamento durante toda a gravidez e puerpério, a fase que vem depois do parto. Um outro ponto muito importante é que o casal, os pais biológicos do embrião, devem participar de todo o pré-natal, de toda a fase da gravidez dessa paciente, inclusive dando todo o suporte, inclusive o suporte financeiro que envolve custos de saúde com tratamentos médicos, psicológicos, nutricionais se necessário durante toda essa fase da gravidez e também do puerpério. Bom, esse é um tratamento de exceção, feito só em situações mais extremas, mas se você tiver alguma dúvida a esse respeito, por favor, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar. Até uma próxima!